Vamos falar hoje de um assunto recorrente aqui no escritório que se refere à pensão alimentícia. Já gravei outros vídeos aqui no canal, mas eu vou atualizar esses vídeos porque é um assunto recorrente que muita gente me pergunta. Vamos lá. Então, se o assunto é pensão, você tem que pensar o seguinte: tem que pensar que para pagamento de pensão e para recebimento de pensão, são três os requisitos que tem que casar: proporcionalidade, razoabilidade e possibilidade. Proporcionalidade, razoabilidade e possibilidade. Então, eu preciso ter esses três requisitos para eu ver qual é o valor da pensão. Então, esquece essa máxima de que é 30% do salário mínimo. Esquece a máxima de que o pai é obrigado a pagar 30% do seu salário. Isso se criou porque é o padrão. Geralmente, quando o juiz não tem parâmetros para definir, ele vai arbitrar em cima disso. Mas nós temos que trazer na ação judicial os parâmetros que o juiz vai seguir. Então veja só, imagine o cenário que você me procura. Você é mãe, você tem um filho de 2 anos de idade e você nos procura porque você quer que o pai pague pensão. Maravilha. Primeira pergunta que eu vou lhe fazer: quanto que o pai ganha e as comprovações disso? Preciso do holerite, preciso de uma prova, um print de WhatsApp, qualquer coisa concreta para que eu possa apresentar no processo. Então, eu vou pegar aquela informação, você me diz lá, o pai ganha R$ 4.000 por mês. Legal. Então, eu tenho agora uma informação de que o pai ganha 4.000 por mês. Agora eu vou casar os três requisitos. Vamos lá? Primeiro requisito, possibilidade. Quanto que esse pai pode pagar? Bom, isso cabe a ele provar. Ou seja, ele vai ter que provar que ele não consegue pagar muito. Ou, se ele quiser diminuir, por exemplo, né? Mas nós vamos buscar o maior valor possível. Então, a gente vai cumprir os outros dois requisitos. Qual é o valor razoável? Então, para buscar razoabilidade e proporcionalidade, a gente vai fazer o seguinte: quanto que essa criança gasta com alimentação, vestuário, educação, lazer? Ela gasta, Matheus, 3.000 por mês. Tá, ela gasta 3. Ótimo. Então, se ela gasta 3.000, quanto que é proporcional e razoável? Bom, partindo dessa premissa que ela é subjetiva, né? Não é uma coisa concreta, não é uma matemática concreta, é uma matemática subjetiva. Partindo dessa premissa, é razoável que esse pai pague algo em torno de R$ 1.500 por mês. Por quê? Porque a despesa dessa criança é de 3.000. Então nós estamos falando da metade das despesas dessa criança. O pai ganha 4, ou seja, ele vai sobrar para ele ainda R$ 2.500. Não vai prejudicar o sustento dele e é razoável e proporcional. Não é uma coisa absurda. Vamos pegar um outro exemplo. Imagina que nesse mesmo cenário, nós queremos que o pai pague 4.000 por mês. É razoável? Não é? Porque o salário dele é 4. Como é que eu vou fazer ele pagar 4? Mas ele trabalha mais para ganhar mais, então. Não é assim que funciona. Infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista que você está olhando, existe uma segurança jurídica. Você quer o quê? Que a criança receba pensão e que o pai pague. Você não quer se vingar, ou melhor dizendo, às vezes você até quer, mas não é esse o propósito da pensão alimentícia. O propósito da pensão alimentícia é fornecer a pensão, os alimentos para a criança. É só isso. E aí a gente tem que sempre casar esses três requisitos. Vamos pegar um outro exemplo. O pai ganha R$ 2.000 por mês. E aí nós entramos com a ação, mesma lógica. Nós vamos dizer quanto que a criança gasta. Imagina que a criança gasta 3.000 também. É razoável o pai pagar 1.500 de pensão? Não é? E aqui, gente, deixa eu fazer um adendo para que ninguém me interprete mal. Não estou falando do que é justo e do que é injusto. Estou falando de requisitos objetivos que a lei impõe para o pai pagar a pensão ou a mãe, depende de quem está com a guarda. Requisitos objetivos. Eu não estou falando aqui do que é justo. O que é justo vai muito além, porque a gente sabe que uma criança hoje no Brasil custa muito caro, esse custo que é muito alto. A gente sabe que a pensão, por vezes, não cobre, a gente está numa realidade do dia a dia de boa parte dos brasileiros que ganham de 2 a 3 mil reais, a pensão fica na casa dos R$ 400, 500. A gente sabe que isso não contribui para o sustento da criança, então não é justo, mas é razoável, proporcional e possível dentro das condições desse genitor. É isso que nós temos que pensar. Não é o que é justo, é o que a lei impõe. Então, quando você buscar um advogado para entrar com a ação de pensão alimentícia, você tem que pensar nisso. Às vezes você não vai conseguir o valor que você gostaria. Eu já tive relatos dentro do escritório, e o pai é pescador e ganha 9.000 por mês. Tá, maravilha, vamos buscar então a pensão de uns 3, 4 mil reais então, para essa criança, para botar numa escola particular e tal. Me manda os comprovantes. Não tenho. Tá?
Vamos entrar com a ação, então, alegando que ele ganha os 9 mil reais. E aí vamos ver o que o juiz decide. O que o juiz vai fazer nesse cenário? Ele vai pegar, ele vai aplicar 30% do salário mínimo. Para quê? Para que a mãe receba alguma coisa, mas porque o juiz também não tem elementos, né? Ele não tem prova de que ele ganha 9. E vai intimar o cara para trazer os olerites, para trazer as comprovações. Pescador geralmente ganha por fora. Ele ganha lá no olerite R$ 1.900. E aí por fora ele não vai mostrar, porque ele não é burro, ele está orientado por um advogado, ele vai guardar ali aquele dinheiro e não vai mostrar. Certamente ele ganha dinheiro, não tem extrato. O que ele faz na defesa dele? Ele vai lá e apresenta um olerite de R$ 1.900. Ou seja, aquela mãe fica frustrada comigo. Por quê? Porque ela sabe que ele ganha 9 mil, mas ela não tem como provar e a pensão é de 400, 500 reais. Mas a questão é, dentro da prova produzida, o que é possível, o que é razoável, o que é proporcional? Não adianta a gente chegar alegando... É claro, existem outros instrumentos dentro desse processo para a gente provar que esse cara ganha 9 mil. Uma audiência de instrução e julgamento, trazer ele para ouvir, testemunhas, é isso que a gente vai fazer. Mas, se a pessoa já traz a prova pré-constituída, fica muito mais fácil lidar com uma decisão boa do que se a gente chegar de mãos vazias. Então, basicamente, sempre que você pensar em processar, em buscar pensão, é seu direito, é direito do seu filho, faça, mas, se possível, já traga os elementos probatórios. Então, proporcional, razoável e possível. E tem os documentos que provam esses 3 requisitos, maravilha, entrega para o seu advogado e sucesso nessa ação judicial. Tá bom, gente? Então ficamos por aqui. Falamos hoje mais um pouquinho sobre pensão alimentícia. E se você quiser falar sobre algum assunto específico, não deixe de comentar e compartilhar também esse vídeo para que chegue para mais pessoas. Um abraço e até a próxima.